Boa tarde. Lamentavelmente, não conseguimos transmitir a nossa apresentação na Rádio Mundial hoje ao meio-dia. Faltou som e eu acho que ninguém deve ter entendido pela imagem, pelo vídeo, lógico, o que eu falei. Então, a pedidos de várias pessoas que me telefonaram, eu vou explicar agora com mais calma, porque aqui não vou ter o problema de tempo, né, dos 30 minutos da Rádio Mundial, né? Então, pelo assunto ser um assunto importante, eu vou transmitir agora e deixar gravado no site para que você possa assistir. Nosso tema escolhido hoje é aceitação. Essa aceitação, ela vem, qualquer aceitação vem da subjetividade do poder divino, da centelha do poder divino que nós temos dentro de nós. Então muita gente tem problema com a aceitação. E não aceitar pessoas, não aceitar situações, não se aceitar também. E a aceitação vem do poder. Do poder de querer que a coisa seja do jeito que a gente quer. Exatamente. E não aceitar o que o mundo nos manda, ou o que Deus nos manda, ou do jeito que as pessoas são, ou aquela situação que a gente atraiu e que não nos satisfaz. Não é do jeito que a gente quer. Ontem, uma pessoa me perguntou como falar, como aceitar essa aceitação, né? Então nós hoje vamos passar para vocês como que é aceitar. Dedico essas palavras a todos que têm como desafio pessoal a aceitação de si, do outro, ou das situações, ou da vida até, né? Então a palavra aceitação traz em si uma relutância oculta. Vocês podem não ter olhado no fundo da palavra, ter entendido a palavra, mas quando você diz aceite isso, existe uma relutância oculta, um tipo de obrigação, porque não existe nada mais a ser feito. Você tentou tudo, e assim sendo, para quê fazer algum escândalo ou reclamar a respeito? Então a pessoa acaba aceitando isso. Esse tipo de aceitação não é verdadeiro e nem autêntico. Desfrute isso, desfrute essa situação, a situação que você não está querendo, perguntando para que eu estou nessa situação, por quê e para que eu atraí essa situação, onde estão essas pessoas que eu não estou aceitando, de repente família, de repente amigos, de repente colegas de trabalho, né? A não ser que essa sua aceitação seja um desfrute, a não ser que a sua aceitação seja com a sua totalidade, sem qualquer relutância, não devido a uma coação, não devido a uma situação especial, em particular, mas devido à sua compreensão. A compreensão por você, pela situação, pelo que está acontecendo. A aceitação se torna uma bela experiência se ela for ao mesmo tempo um desfrute. Você não está aceitando sob a pressão das circunstâncias. Você está aceitando de livre e espontânea vontade, com alegria, com profundo sentimento de boas-vindas. Somente então você compreenderá que a sua aceitação pode fazer para o seu ser. O que será que essa aceitação daquela situação vai te ajudar? O que você vai aprender nesta sua vida? O que deve aprender na sua vida? Num simples momento, ela pode mudar você, transformar você de um ser humano normal, comum, normal seja mas comum, em um ser humano desperto. Mas
não aceite com relutância. Isso é enganar a si mesmo, porque no fundo você não quer aceitar. Vendo a situação, você consegue aceitá-la, mas haverá uma negatividade dentro de você. Você está aceitando porque nada mais pode ser feito, você tentou tudo. Se houvesse alguma possibilidade a ser tentada, você não aceitaria. Aquela situação é por demais chata, né? Insuportável, talvez, né? Não podemos chamar isso de aceitação autêntica. A aceitação autêntica não tem qualquer tom negativo nela. Nenhuma relutância, nenhuma resistência, nenhuma coação. Não é devido à pressão das coisas, das situações e de sua impotência. Não aceite devido à sua impotência, não faça isso. Aceite devido à sua força interna. Porque nesta força interna, que faz parte da sua essência divina, que é a centelha divina, está o poder, a sabedoria e o amor divino. O poder divino, ele é muito mais forte que você, mas você tem, porque você está aprendendo ainda a utilizar essa energia do poder divino, que nós chamamos, como a fraternidade branca nos ensina, que a cor azul, que é do mestre El Moria, é justamente a cor do poder, onde nós temos que exercitar aceitação em não ter poder, porque nós somos limitados, nós somos humanos, e nós temos que trabalhar isso. Então, se você tem essa missão, esse desafio de vida, de aceitar as coisas da vida, então repense nisso tudo. Eu vou contar uma história para vocês. Um homem costumava ir até um velho sábio por muitos anos. Ele era um devoto, mas havia dúvidas em sua mente que continuamente o incomodavam. E como sempre, havia muitos discípulos junto a esse sábio, e ele não conseguia fazer pergunta, não conseguia perguntar, não tinha acesso. Assim, um dia, ele foi muito cedo, antes do sol nascer. E aí, o velho sábio estava vindo do rio, voltando. Ele tinha ido tomar banho antes da sua meditação, né, matinal. Ele chegou até o velho sábio e disse: desculpe-me por perturbá-lo nesta hora, mas eu tenho carregado uma pergunta por toda a minha vida, por muito tempo. Ele era um jovem saudável, né, e forte, bem forte, e disse: eu não consigo dissolver isso, continua, de forma que me incomoda, não consigo dissolver essa dúvida. É uma perturbação entre eu e você. Falando isso para o sábio. Aí o velho sábio disse: mas qual é o problema? Aí ele disse, o jovem, ao mestre: o problema é que há muitos anos eu venho aqui para vê-lo, mas eu nunca o vi triste, eu nunca o vi com raiva, eu o vi com inveja, eu nunca o vi em um estado negativo da mente. Você está sempre rindo, né? Sempre rindo, sempre aceitando a vida com muito prazer. Eu não consigo entender como que você pode viver assim, sempre feliz, alegre, tranquilo, leve, né? Aí o jovem disse assim: você está sempre rindo, alegre e relaxado, como se não tivesse nenhum problema ou preocupação no mundo. Você não se afeta nem mesmo com a morte. Como pode? Você conduz isso tão facilmente, essa vida, né? E o problema é que é uma dúvida que surge em mim. Tem essa dúvida. Você é um ator ou é realmente um iluminado?
Pode-se dar um jeito de representar um sorriso, de sempre se mostrar alegre, levar tudo facilmente e nunca seriamente. Isso é apenas uma disciplina? Você fez um treinamento para isso? Ou isso é algo que aconteceu a você? É uma compreensão natural e espontânea que foi crescendo a partir de suas meditações e do autoconhecimento? Esse questionamento tem me preocupado, pois é possível um homem dar um jeito e fingir. Aí você vê os atores no cinema dizendo jovem e sabe que eles são os mais miseráveis do mundo. Mas no filme eles aparentam ser tão alegres, tão felizes, amorosos, cheios de paz, corajosos, né? Se é possível fazer isso no cinema e no teatro, então por que não seria possível fazer isso na vida real? Você precisa apenas de um pequeno controle para não demonstrar seus verdadeiros sentimentos, mas continua representando sempre. Aí o velho sábio disse: espere um minuto. Antes de responder a sua pergunta, eu não posso me esquecer de algo que eu queria lhe dizer. Há 3 dias que eu venho me esquecendo, e isso é importante. Assim, primeiro eu lhe direi esse pensamento, essa observação minha, e depois eu responderei a sua pergunta. Ok? Olha, há 3 ou 4 dias atrás, aconteceu de eu perceber e olhar suas mãos e fiquei muito assustado. O seu tempo de vida chegou ao fim. Apenas uma pequena fração permanece, de modo que você ainda viverá no máximo 7 dias. No 7º dia, quando o sol estiver se pondo, você morrerá. Eu estava me esquecendo disso, que é tão importante quanto a sua pergunta. Bom, já te passei o meu sentimento, o que eu senti ao ver suas mãos, né? Agora nós podemos conversar sobre a sua pergunta. Que tal? Aí o homem, o jovem, se levantou e disse: eu não tenho pergunta alguma e não tenho tempo para conversar. Se a morte está chegando em 7 dias, por que eu deveria me preocupar com você, se você é verdadeiro ou não? Isso não é assunto meu. Isto é assunto seu. Não é um problema meu. O homem começou a descer as escadas após essa notícia absurda, né? Assustadora. E havia muitas escadas no local. E o velho sábio ficou observando. Apenas 5 minutos atrás, o jovem chegou muito forte e jovial. Agora ele se vai como um velho, cambaleando, apoiando-se no corrimão, inseguro, né, com a notícia que recebeu, onde nunca se apoiou antes. Corrimão, né? Nunca tinha usado o corrimão. E agora ele está com medo de cair. E quando ele chegou em casa, foi direto para a cama. Embora não fosse a hora, era de manhã. Ele tinha acabado de acordar, de levantar. Ele reuniu toda a família e contou o que o velho sábio lhe disse. Era inconcebível que o velho sábio mentisse. Não havia sentido em mentir. Então, só havia choro e lamento. E o homem parou de comer. Para que comer agora que vai morrer, né? A pessoa até esquece isso, de comer, de beber, tudo. Ele estava desesperado. Mas uma coisa estranha começou a acontecer. Assim que ele se conformou com a ideia de que a morte estava chegando e que nada poderia ser feito. Por que não usar esse tempo para a meditação e para meu autoconhecimento, a qual eu tenho adiado por muitos e muitos anos, né? O velho sábio
diz continuamente, todos os dias, para meditar, para colocar energia na descoberta de si mesmo, para ficar alerta, sempre alerta no seu dia em relação a você, a mim mesmo, né? E eu tenho adiado isto. Para que ter pressa? Eu sou jovem. E essas coisas de meditação e de autoconhecimento pertencem às pessoas mais velhas, que já não têm mais o que fazer. De qualquer forma, eles pararam de trabalhar, se aposentaram. Esse é o tempo certo para meditar e descobrir quem é você. É quando você se aposenta, não tem nada a fazer. Nesse exato momento, na juventude, quando a gente tem força, garra, você tem que descobrir muitas outras coisas, como, por exemplo, dinheiro, poder, prestígio, respeitabilidade. Esse tempo não é para ser desperdiçado, descobrindo a si mesmo. Isso você poderá fazer a qualquer momento depois, quando já não tiver mais utilidade na vida, quando a vida rejeitá-lo como aposentadoria. Isso foi o que o jovem sempre pensou, né? É estranho que em toda parte, quando a pessoa se aposenta, né, seus colegas se reúnem para lhe dizer um adeus. E sempre lhes dão um relógio, geralmente um relógio de bolso, né, antigo, né, aquele bonito. Eu não posso acreditar nisso. Mas qual é a ideia? Agora já sei sim. Eles lhe dão um relógio de bolso para lembrá-lo que não resta muito tempo para ele, para lembrá-lo de fazer agora as coisas essenciais que você tem adiado. O homem deitou-se e, pela primeira vez, começou a observar a mente. O jovem ficou lá observando a sua mente, se observando o que está sentindo, né? Em 2 ou 3 dias ficou completamente silencioso, não comia, não bebia. Todos os familiares, parentes e amigos chegavam de longe. Eles ficaram ainda mais perturbados. A morte estava chegando. Isso já era um choque, né? Mas o que estava acontecendo com esse homem? Ele não abria seus olhos, não comia, não tinha interesse por nada. Este deveria ser um tempo para ele se encontrar com a família, com os amigos, pois quem sabe quando, né, você poderá encontrar essas pessoas de novo. Então, não há muita chance não. Mas ele não estava interessado em coisa alguma, caiu numa depressão, né, se recolheu. Ele nem mesmo lhes permitiu chamar o médico. Ele não quis, ele estava mal. No 4º dia, eles não podiam acreditar como ele estava com a aparência tão bela, tão cheia de graça, silenciosa, né? A imagem dele, o ambiente estava ótimo no quarto dele. Todo o seu quarto tinha quase a mesma qualidade que existia ao redor de um homem de silêncio, ou que existe num templo vivo, onde existem não apenas estátuas, mas a presença de algum mestre vivo. As pessoas vinham com discursos preparados, diálogos, que é preciso dizer, pois é muito embaraçoso visitar um homem moribundo, que já está com o tempo marcado para morrer, né? O que será que pode se dizer a um homem desse, né? Você não pode conversar sobre filmes, não pode conversar sobre política, nem sobre futebol, nem mulheres, ou luta de boxe. Esses assuntos não têm importância para uma pessoa que já está com seus dias contados, né? O que existe para se falar? Então, de uma forma muito embaraçosa, se alguém estiver morrendo e você tem que deixar acontecer. E aí, os diálogos que vão surgir, você vai se preparar para esses diálogos, vão ser assim desse tipo. Não se preocupe, né? Isso faz parte da vida. Todo mundo que está vivo vai morrer, né? Todo mundo morre. Isso não está acontecendo apenas com você, isso acontece com um monte de gente. E depois tem uma coisa, hein? Deus existe Deus.
Você foi um homem virtuoso, bom, honesto, e o céu está totalmente a seu favor, garantindo para você um pedacinho do céu. Isso é o que todo mundo fala, né? Tem que se preparar diálogos como este, porque agora os assuntos mundanos que as pessoas fofocam entre si não fazem sentido, principalmente para essa pessoa, né, que está para ir. Mas na medida em que as pessoas entravam, nem mesmo esse diálogo era possível, pois o homem estava totalmente silencioso. No 7º dia, ele abriu os olhos e perguntou à sua família: quanto tempo falta para o sol se pôr? E as pessoas diziam: o sol já está quase se pondo, faltam poucos minutos. E ele estava mostrando tanta graça, tanta alegria, tanta felicidade, que a família não podia acreditar nessa transformação, na metamorfose que aconteceu nesses 7 dias. Todos eles sabiam que ele era um ser comum, um homem comum. A esposa sabia, o pai sabia, o irmão sabia que ele nada tinha de especial. Mas em 7 dias ele foi muito além deles. Exatamente na hora em que o sol estava se pondo, todos começaram a chorar e se lamentar. E eles estavam lhe dizendo: fiquem quietos, não há com o que se preocupar. Ele que tentou fazer com que todo mundo ficasse tranquilo, porque ele ia ter que sair, né? Ele ia precisar se desapegar desse local, desse mundo, ele ia sair mesmo. Então ele já tinha conseguido essa transformação, né? Aí o velho apareceu. Naquele momento o velho sábio apareceu, chegou. Aí toda a família disseram: salve-o, você pode fazer alguma coisa? Salve o nosso familiar, o jovem, é muito jovem para morrer. Aí o velho sábio disse: com a morte não existe possibilidade. Deixem-me vê-lo. Assim, todos eles respeitosamente se afastaram e deram passagem para o velho sábio. O homem estava sentado, silenciosamente, com os olhos fechados, quase parecendo uma estátua de mármore. Apenas 7 dias atrás ele era uma pessoa comum. O velho sábio chamou pelo nome e disse: eu vim vê-lo e para lhe contar que aquilo foi um dispositivo. Você não vai morrer. Você ainda tem uma longa vida pela frente. Você viverá quase o tanto que já viveu. Você viveu apenas metade da vida. Existem muitos anos para você viver ainda. Esta foi uma maneira de responder a sua pergunta, aquela pergunta que você tinha me feito. Aí o homem disse: meu Deus, eu nunca iria pensar que isso tinha sido uma maneira de responder a minha pergunta. E o velho sábio lhe respondeu: pois é, não havia outro jeito. Qualquer coisa que eu tivesse que responder a você, as dúvidas iriam permanecer. Um homem que consegue por anos fingir que é feliz, também consegue mentir dizendo que é iluminado. Eu queria lhe dar alguma experiência sobre isso, de que isso não era uma representação teatral. E 7 dias lhe deram essa experiência. Você recebeu a resposta ou não? Aí o homem pulou da cama e se levantou. Por 7 dias ele não havia deixado a cama e disse: mestre, a sua compaixão é grande. Você mentiu apenas porque a sua compaixão é muito grande. Você respondeu a minha pergunta, sim. Agora não existe dúvida alguma. Eu não consigo ver qualquer dúvida possível no futuro. Eu conheci o espaço no qual você tem vivido, mestre.
Aí o velho sábio lhe disse, né? Não interessa se você vai morrer daqui a 7 dias ou daqui a 70 anos. Uma vez que você se torna consciente de que vai morrer, não interessa quando. A consciência da morte faz você viver a vida tão totalmente e tão alegremente quanto possível. A morte não é sua inimiga. Na verdade, ela é um convite para você viver intensamente, totalmente, com alegria e felicidade, que é inato, para espremer e desfrutar toda a gota do sumo de cada instante, de cada momento no aqui e agora. A morte é tremendo desafio. É um tremendo desafio e um convite também, né? Porque sem a morte não haveria nem um Buda, nem um Jesus, ninguém existiria. É a morte e a consciência dela que faz você viver tão totalmente, tão profundamente e tão conscientemente quanto possível. Antes que a morte bata em sua porta, você deveria ser capaz de ver a vida eterna que está dentro de você. Não o externo, o interno. Então, não haveria morte alguma. A morte é uma ficção. O que existe é um deslocamento. Uma outra existência é uma existência em outro plano, em outro lugar. Ela é uma realidade apenas para aqueles que não viveram. Aqueles que não viveram a sua vida plenamente, na totalidade, com consciência e com livre-arbítrio total, aí eles não viveram e realmente não viveram a completude e vão morrer. Então, para eles existe a morte. Para aqueles que viveram, não existe a morte. É apenas uma mudança de casa. O homem que conhece a si mesmo sabe que a morte é apenas uma mudança de casa. Aceitação não é a palavra certa, mas não existe outra palavra. Essa é a dificuldade. Então, desfrute. Desfrute de tudo quanto é situação, de relacionamentos, de pessoas, da vida. Faça com que todos esses dias sejam de celebração, sim. E se você puder fazer com que todos esses dias sejam uma celebração, uma festa, isso irá descobrir que a morte não existe, é uma ficção. Esses dias de celebração, meditação, silêncio, alegria e amor irão criar em você a capacidade de morrer conscientemente. E aquele que morre conscientemente sabe que a morte nada mais é que uma mudança de casa. E é sempre para uma casa melhor, porque a vida sempre caminha para cima. Ela é um processo evolutivo. Lembre-se sempre, tudo é. E tudo que é belo. E pode ser mais belo ainda, pois não há limite para a evolução. Particularmente para a consciência, não há limite. Ela pode ir além mesmo de Buda, além de Jesus, além de todas as grandes pessoas despertas do passado, porque a consciência não tem limite. Ela é tão vasta quanto é o céu, quanto é o universo inteiro. Então, meu amigo, minha amiga, aceite a vida com alegria, com felicidade, com dança, com canto. Essa é a razão da vida. Leve tudo de forma tranquila. Agora eu vou contar uma pequena piada para que você não saia desse assunto com seriedade na face. Acredito no riso e quero que todo mundo, ao término desse vídeo, fique alegre e sorridente, rindo da vida, da sua vida que criou e que está criando a cada dia. Mesmo durante a semana, quando se lembrar, dê uma risadinha. Uma boa risada é maior das preces.
Então, vou contar agora a historinha. Era uma vez um menininho, um garoto, foi no piquenique com o pai e da mãe, junto com o pai e a mãe, e afastou-se da sua família e se perdeu. E percebeu de repente que estava perdido, e a noite estava chegando. Após correr por todos os lados e gritar, no momento ele ficou muito preocupado, amedrontado, e ele ficou de joelho, tá? Para rezar, e com as mãos para o alto. Querido Senhor, ele disse, né? Por favor, me ajude a encontrar meu pai e minha mãe, e eu prometo que nunca mais vou bater na minha irmãzinha, né? Exatamente naquele instante, naquele momento, passa um pássaro por cima, voando, né? E voava por cima e soltou uma titica justamente em suas mãos, que ele estava rezando, esticado para o alto, falando com Deus, né? Aí o garoto examinou aquilo, olhou para o céu e disse: Deus, não me dê essa titica, eu realmente estou perdido. Essa é a história, né? Pode ser uma piadinha, uma história, né? Mas lembre-se, gente, todo mundo realmente está perdido. Poucos encontraram a sua casa, ou suas casas, né? Mas a sua peregrinação em busca da sua casa não deve ser séria, nem triste, nem pesada, nem angustiante, nem criando ansiedade. Ela deve ser cheia de risos, canções e danças. Nesse momento, se você puder encontrar a sua casa dançando e rindo, essa é a verdadeira busca. É fazer o caminho do meio, na luz, tranquilo, se entregando bem no centro da sua gravidade, que é o Hara, que eu tenho falado muito. Então você fica no teu Hara, tranquilo, equilibrado, e tudo vai dar certo, porque tudo se encaixa. Isso se chama, faz parte da vida, da sincronicidade da vida. O mundo precisa de pessoas que sejam buscadoras, mas não sérias. Esse tipo de busca, com a seriedade e tristeza, não leva ninguém a lugar algum. Exercite a sua aceitação. Você vai se aceitando tua vida, aceitando os desígnios que são dados, que são enviados pelo universo, porque a programação de vida foi você que fez antes de nascer. E você fez não para ficar igual como você programou, mas de repente até para você ter consciência e fazer o teu caminho evolutivo dentro do que você programou. Todo aquele sofrimento, aquelas dores que você recebe no teu dia a dia, nas situações com as pessoas, tudo isso é a escola da vida, para você crescer, para você evoluir. A não ser que a sua aceitação seja um desfrute, a não ser que a sua aceitação seja com sua totalidade, completa no aqui e agora, sem qualquer relutância, se entregando, não devido a uma coação, não devido a uma situação particular, mas devido à sua compreensão. Transforme-se em um ser humano desperto. Esta é a verdadeira liberdade. Estar desperto para tudo que a vida te apresenta. Observando a si mesmo primeiro. Ficando sempre alerta. E você aprenderá nas situações e com as pessoas, pois cada um é professor do outro, você vai aprender algo. Então, sempre você se pergunta: para que serviu essa relação? Para que serviu essa situação? Para que serviu isso que estou sofrendo? Para que serviu isso tudo? Tudo é para aprendizagem. Desperte. Desperte para um mundo melhor que você
pode criar. Muito obrigado. Fique sempre conosco na luz, tá bom? Um abraço. Tchau,